Nesta segunda aula, trataremos das unidades 5, 6, 7 e 8. Na unidade 5, nós vamos estudar sobre higiene e construção histórica do conceito. Na unidade 6, higiene e educação. Na unidade 7, vamos estudar higiene no trabalho do funcionário. E na última unidade, que é a 8, você, sua escola, a higiene e o meio ambiente. Iniciando a nossa aula, vamos falar sobre higiene, construção histórica do conceito. A temática do meio ambiente, quando aplicada à escola e à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, traduz-se por uma antiga prática educativa, a que chamamos de higiene. Ela foi um tema muito forte na história da educação escolar no Brasil. No tempo do médico Oswaldo Cruz, que popularizou o uso de vacinas e de hábitos coletivos de limpeza urbana e domiciliar. Higiene. A palavra que veio da Grécia, higienios, que significa em grego o que é sadio. A palavra era usada como adjetivo para qualificar a saúde. Depois virou substantivo, conjunto de hábitos que se deve ter para conseguir o bem-estar e a saúde. É entendida também como limpeza corporal e asseio, parte da medicina que busca preservar a saúde, estabelecendo normas e recomendações para prevenir as doenças. A higiene na sociedade ocidental vem sendo modificada durante o século. Na Roma Antiga, havia água corrente e banheiros, como chuveiros. Após a guerra, tudo foi destruído e a Europa tornou-se imunda. Na Idade Média, todos usavam água de poço e somente lavavam as mãos e o rosto. Havia grande quantidade de pulgas e piolhos. Em 1347, pulgas contaminadas chegaram à Sicília, na Itália. 25% da população contraiu a peste bubônica por causa das péssimas condições de higiene. A peste devastou a Europa no século XIX. No verão europeu, os cheiros fortes envolviam as cidades por conta dos esgotos. Os franceses usavam perfumes fortes para combater o cheiro ruim. Na Idade Média, as pessoas higienizavam somente as mãos. Os médicos recomendavam para a limpeza corporal a lavagem das mãos e do corpo. Asseio só nas partes visíveis. No período medieval, ninguém gostava de tomar banho. A rainha da Espanha, Isabela, tomou somente 2 banhos na vida, ao nascer e no dia do seu casamento. A população raramente trocava de roupa. Interessante também é que nessa época, o banho que as nobrezas e os plebeus tomavam era o famoso banho seco. Vocês sabem como era esse banho seco? O banho seco era trocar de roupas várias vezes por dia, porque eles acreditavam que quando eles trocavam a roupa, a sujeira do corpo ia na roupa. Era por isso que era chamado de banho seco. Só que tinha um detalhe interessante. Eles trocavam as roupas de cima. As roupas íntimas não eram trocadas e só trocavam quando elas apodreciam no corpo. Olha só que interessante. No século XVI e XVII, considerava-se que a água era capaz de causar doenças. A água quente era apontada como capaz de enfraquecer o organismo, podendo contrair doenças e impedindo o crescimento de crianças. A rainha Elizabeth I, rainha da Inglaterra, tomava banho a cada 3 meses e era considerada uma mulher de hábitos estranhos. Olha só, porque ela tomava banho a cada 3 meses. Então, ela era considerada uma pessoa estranha, né, de hábitos estranhos. Luís XIII, rei da França, tomou seu primeiro banho aos 7 anos de idade
A população da França tomava banho, em média, uma vez por ano. Os nobres, ao invés de banho, preferiam trocar de roupas. As pessoas colocavam pó nos cabelos em vez de lavá-los. Andavam pelas ruas aos saltos para não pisar em excrementos. Nós temos aqui um ponto de atenção. A palavra higiene na sociedade ocidental só teve um destaque maior na vida das pessoas no início do século XIX. Nessa época, os médicos passaram a escrever textos incentivando o uso do sabão. No Oriente, principalmente entre os muçulmanos, lavar o rosto, mão e pés era um ritual religioso obrigatório. Os europeus tinham medo da água até o século XIX. Eles consideravam o corpo como a origem do pecado. Interessante também é que depois da dominação de Roma, esses hábitos mudaram, porque aí veio a influência do cristianismo. Porque em Roma eles tinham hábitos, eles adoravam os deuses, como a deusa Ígia, a deusa da saúde, não é mesmo? Que nós já vimos sobre isso aqui. E que com a influência do cristianismo, isso mudou. Sabe o porquê que mudou? Mudou porque o cristianismo pregava como se fosse pecado dar atenção ao corpo. Por isso que os romanos, a partir do momento que essa influência religiosa, a partir da dominação de Roma, os romanos começaram a ser influenciados por esses pensamentos e eles deixaram de cultuar a deusa Ígia e, consequentemente, deixaram de lado os hábitos de higiene. Essas questões dos valores religiosos, os valores sociais, os valores familiares, que fazem toda a diferença na construção da sociedade do ser. Há registros também que Santo Agostinho, antes, frequentavam as chamadas casas de banho, porque não tinha costume de terem banheiros, chuveiros nas casas não. Por isso que tinha as casas de banho. Só que a igreja começou a proibir essas idas às casas de banho, onde Santo Agostinho frequentavam. Era um ato pecaminoso, era uma heresia contra Deus. Sabe por quê? Porque ele estava dando atenção muito ao seu corpo. E aí foi proibido pela igreja, onde ele fez um decreto que só poderiam ir nas casas de banho em ocasiões especiais, como a Páscoa, o Natal, que era permitido. No Brasil, até o século XIX, os colonizadores tinham os mesmos costumes dos portugueses, mas aqui sofreram influência dos índios, que tomavam banho e não ficavam doentes, ao contrário dos portugueses da época, sujos e mal cheirosos. Os índios eram saudáveis, fortes e asseados. Em muitas cidades brasileiras, no século XIX, já havia o banho quente. Nas casas, as pessoas utilizavam bacia com água quente para o banho. Já começava uma preocupação com a higiene pessoal muito superior aos seus antepassados. No início do século XX, banheiro dentro de casa era luxo para os ricos. Em 1920, começou uma melhoria com a utilização de encanamentos para esgotos. Começou-se a construir banheiro de madeira nos lares. Depois surgiram banheiros com ladrilhos de cerâmica e ferro fundido esmaltado. Em 1930, surgiram os conjuntos de pia, privada e bidê. Em 1950, passou-se a utilização do plástico. Os hábitos de limpeza do brasileiro não podem ser considerados bons. Tomamos uma grande quantidade de banho por ano e usamos grande quantidade de shampoo e sabonetes. Somos considerados um dos povos mais limpos do mundo. Contudo, alguns hábitos denigrem nossa imagem. Urinar em locais públicos,
depredação de instalações sanitárias. No nosso hábito diário de escovação dos dentes, muitas vezes não usamos corretamente as escovas e o creme dental, e também o tempo gasto. Não é o suficiente recomendável pelos dentistas. Lavar as mãos após ir ao banheiro é um hábito que muita gente não tem, embora tenhamos água em abundância no Brasil. Existe uma deficiência desse hábito de higiene. Dando continuidade, vamos trabalhar agora com o tema higiene e educação. Já vimos que desenvolver a temática meio ambiente voltada à educação é traduzir a prática educativa conhecida como higiene. Podemos relacionar o conceito higiene com os cuidados que temos com o nosso corpo e com o meio em que vivemos. A saúde, conforme é entendida pela Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar. Isso significa estar bem nos aspectos físicos, mental e social. Em outras palavras, saúde não é apenas a ausência de doenças, e sim um bem que pertence ao indivíduo e à coletividade. Está também relacionada com a qualidade de vida da sua comunidade e de sua família. Quando falamos de bem-estar físico do indivíduo, estamos falando do bem-estar social, o bem-estar mental, o meio em que estamos inseridos. A maneira como o indivíduo cuida de si próprio reflete na maneira como ele cuida do meio em que vive. A legislação brasileira deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, artigo 196 da Constituição Federal, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas. Indiretamente, portanto, a legislação está falando da higiene e da educação. Mas o que a saúde e a higiene têm a ver com a educação? A falta de higiene acarreta uma falta de saúde. Se o indivíduo não tem higiene mental, higiene física e a higiene social no meio em que ele vive, ele vai ficar doente. E a falta de saúde reflete no desempenho acadêmico do indivíduo. Vocês acham que uma criança doente vai conseguir ter um bom desempenho na sua escola, na educação? Sem saúde, a educação fica ruim, não é mesmo? São muitos os lugares no mundo nos quais os alunos faltam às aulas ou saem das escolas por causa dessas doenças, causadas pela água que bebem. As mãos sujas, por falta d'água, também causam problemas do mesmo tipo. Crianças são as principais vítimas das baixas condições de higiene no mundo onde centenas de milhões de pessoas lutam pela sobrevivência. De repente, essas crianças não têm uma estrutura no seu ambiente familiar. Muitas delas nem banheiro têm nas suas casas. Isso é uma realidade. Você já procurou conhecer o questionário socioeconômico da sua escola? Esse questionário faz um desenho da realidade socioeconômica da criança. Por esse questionário, dá para você saber quantas crianças possuem banheiros em casa. E aí, às vezes, essas crianças que não possuem banheiro em suas casas, chegam na escola e encontram banheiros sujos, quebrados, sem asseio algum. E isso não deveria acontecer. Nós vimos também nas aulas passadas, vocês devem se recordar, quando a gente fala da qualidade dos banheiros, das escolas, mesmo quando há uma manutenção, mesmo quando há uma limpeza, aí vem a questão da educação, de quanto à utilização dos seus usuários. E quem são esses usuários? Os alunos. Então, tem que orientar os mesmos a cuidar. Isso é uma questão de educação. Está vendo como uma coisa puxa a outra? Higiene, educação. A educação deve ser um fator de promoção e proteção à saúde.
bem como estímulo à criação de estratégias para a conquista dos direitos de cidadania. Sendo assim, a escola deve ajudar a capacitar os indivíduos para uma vida mais saudável. A educação não deve se limitar apenas em informar, pois somente se tornará efetiva quando promover mudanças de comportamentos. Não basta ficar aqui só falando, devemos agir, fazer as coisas acontecer. E elas só vão acontecer quando tiver a mudança de comportamento através dos atos educacionais. A comunidade escolar não deve apenas contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos relacionados à saúde. Uma coisa seria ensinar higiene e saúde. Outra coisa é agir no sentido de que todos os que estão no ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem seus hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com a higiene e a saúde. A comunidade escolar deve discutir a relação entre higiene, saúde e condição de vida. Como é um direito da população viver em condições adequadas de higiene e saúde, a educação deve ser capaz de alterar os hábitos e os comportamentos dos cidadãos. A prática educativa deve abranger toda a comunidade escolar, uma vez que devemos estar em condições de reivindicar os nossos direitos. Uma pesquisa realizada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, São Paulo, no intuito de levantar dados quanto à aceitação da merenda escolar que é oferecida aos alunos, mostrou resultados interessantes. Aproximadamente 33,6% dos estudantes da amostra pertencem a famílias cuja renda familiar per capita não atinge ao salário mínimo. Mas, mesmo entre os alunos que participam do programa, 66,2% declararam rejeitar alguns pratos e, em geral, os estudantes optam pela refeição gratuita somente quando são atendidos em suas preferências. Os motivos mais citados para a recusa da merenda escolar foram: primeiro, não gosto. 40,1% falaram que não gosta da merenda. 2, não tenho vontade ou fome. 30,4%. 3, compro o lanche na cantina. Foram 6,3%. E por último, tenho nojo. 5,9% responderam. Vamos pensar um pouco. Será que só esses alunos que disseram que têm nojo da merenda, eles falam isso pela falta de higiene? Será se os outros itens que foram falados aqui, que não gosta da merenda, que traz o lanche de casa, será se isso não tem a ver com a qualidade que essa merenda é produzida? Onde a higiene entra nessa questão? O alimento deve ser preparado de forma higiênica. Será se esses cuidados estão sendo observados aí na sua escola? Ah, mas o meu curso é de infraestrutura escolar, não é de alimentação. Higiene tem tudo a ver com a produção de alimentos. Nós vimos aqui quantas crianças morrem por conta da contaminação alimentar. As ações que praticamos para manter a saúde física e mental e prevenir doenças formam um conjunto. Aquilo que, de modo simplificado, se pode chamar de higiene. Desse modo, falar sobre os hábitos higiênicos dos funcionários em seu ambiente de trabalho é, com certeza, falar sobre os hábitos de higiene pessoal do indivíduo. Conforme já foi dito aqui, a saúde é um estado de completo bem-estar, ou seja, estar bem nos aspectos físicos, mental e social. Ao contrário do que muita gente pensa, a saúde é um bem que pertence ao indivíduo e à coletividade.
fundamentalmente ligada à qualidade de vida das comunidades e das famílias. Olha só que interessante. A minha higiene está relacionada não só com a do meu próprio bem-estar, mas de toda a comunidade que estou inserido. O direito constitucional à saúde deve ser garantido ao cidadão, mas também pelo cidadão. Portanto, se por um lado, cada brasileiro tem garantido seu direito à saúde, no texto da nossa Constituição, que se deve ser materializado por meio de boas políticas sociais e econômicas. Por outro lado, ele, cidadão brasileiro, deve fazer sua parte. E isso mesmo, pois a higiene pessoal é uma contribuição do indivíduo para o bem-estar da família, da coletividade e da sociedade como um todo. E o técnico em infraestrutura escolar é um educador do meio ambiente. Tem uma responsabilidade ainda maior, pois educa não só com suas palavras, mas principalmente com suas atitudes e exemplos de vida. E aí, como é isso? Você educa não só com o que você fala, mas principalmente com o que você faz. E aí a gente volta a bater naquela mesma tecla. Cada um de vocês estão inseridos em uma escola, convivendo com crianças, adolescentes, adultos, com a comunidade escolar no geral. E as pessoas estão o tempo todo observando nós, vocês aí, no local de trabalho. O que nós estamos fazendo pelo nosso exemplo? Imagine você aí na sua escola. Como é que você pode ensinar pelo seu exemplo? É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene e ao bom comportamento pessoal. Desse modo, estaremos cuidando do nosso interior e do nosso exterior. Afinal, sempre faremos parte do mundo exterior de outras pessoas. Usar sempre roupas limpas. Vocês não imaginam quantos micro-organismos nocivos uma vestimenta de qualquer natureza pode carregar. O mau hábito pode fazer com que as doenças cheguem tanto da rua para os pacientes de um hospital, quanto do hospital para as pessoas fora dele. Você pode pensar, mas isso é no hospital, onde muita gente que já está fraquinha, doente, e por isso vulnerável às infecções. E na escola, na sua casa, no ônibus, nas calçadas, nos elevadores e nos shoppings. Será que você tem condição de saber quando alguém está mais frágil a ponto de pegar uma doença transmitida por um micro-organismo que você carrega na sua roupa? Lembre-se que existem bactérias muito resistentes a antibióticos, capazes de causar otites, faringites ou até pneumonias, e elas podem estar nas suas roupas. Usar calçados adequados. Isso depende da função de que o profissional exerce. Para aqueles que manipulam alimentos, por exemplo, são importantes o asseio e os bons hábitos de higiene. Eles devem estar com uniformes de cor clara, proteção na cabeça, unhas aparadas e etc. Com o uso prolongado de calçados fechados, a umidade e o calor podem contribuir para o surgimento de micro-organismos nocivos, principalmente fungos causadores das frieiras e micoses. Os pés precisam respirar. O popular chulé, que os médicos chamam de bramindores plantar, é causado pelo suor excessivo na planta dos pés. É agravado pela falta de higiene. Para o chulé, não há diferença de sexo, idade, condição financeira ou grau de instrução. O excesso de suor nos pés pode estar relacionado com doenças como o
hipotireoidismo, diabetes e obesidade. Muitas vezes, o chulé vem acompanhado de micoses, alergias e eczemas. Esse mau cheiro é resultado da ação de bactérias que alimentam do suor e de materiais que estão em cima da pele. Para ficar livre do chulé, é preciso lavar muito bem os pés todos os dias e enxugá-los totalmente antes de colocar as meias, que devem ser trocadas diariamente. Devemos secar os pés completamente, inclusive entre os dedos, e usar meias de algodão, pois elas não retêm suor. Se não quiser ter chulé, jamais use sapatos sem meias. Quando o mau cheiro chegar ao calçado, é melhor livrar-se dele. Lave sempre seu calçado e deixe-o secar totalmente, de preferência ao sol, pelo menos uma vez por mês. Manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas. Mãos sujas e unhas mal cuidadas transmitem doenças, como, por exemplo, verminoses. Verminoses, o que são verminoses? São doenças causadas por vermes e protozoários. Esses visitantes indesejáveis costumam entrar no nosso organismo e, pior, permanecer durante todo o tempo, causando muitas doenças. A contaminação ocorre de várias formas. As principais são a ingestão de alimentos ou água contaminada e a penetração na pele através de pequenos ferimentos. Unhas sujas e maltratadas são muito interessantes para esses sujeitos. O número de casos dessas doenças é sempre bem maior nas áreas de baixas condições socioeconômicas e carência de saneamento básico. Por isso, devemos exigir das autoridades que essas deficiências sejam eliminadas. Porém, temos de mais uma vez fazer a nossa parte. Devemos lavar bem as mãos sempre que usarmos o banheiro e antes das refeições. Conservar as mãos sempre limpas, as unhas aparadas e evitar colocar as mãos na boca. Beber somente água filtrada ou fervida. Lavar bem os alimentos antes do preparo, principalmente aqueles consumidos crus. Andar calçados, mantendo a casa e o terreno em volta dela limpos, evitando a presença de moscas e outros insetos. Comer apenas carne bem passada. Não deixar as crianças brincarem em terrenos baldios com lixo ou água poluída. Comer somente em lugares limpos e higiênicos. Você deve estar pensando: ah, mas eu já sabia disso. Mas vale a pena relembrar, porque às vezes vai ficando tão banalizado e a gente não dá tanta importância. Mas eu volto a dizer, vocês estão em um ambiente escolar, estão convivendo com crianças que estão nesse período de aprendizagem e de olho em você. E nós, como educadores, temos que ser exemplos. Tomar banho diariamente. Nossa pele é uma barreira natural à entrada de micro-organismos no corpo. A camada mais externa da pele é a epiderme. Ela funciona como se fosse uma capa. As células que a formam são cobertas por uma camada da substância denominada queratina, que não deixa passar água para o lado de dentro. Os poros são pequenos buraquinhos por onde sai o suor. As glândulas sebáceas estão na base dos nossos pelos e recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés. Quando não tomamos banho regularmente, permitimos que os resíduos naturais da pele se acumulem. Eles são provenientes do suor, do sebo e das células mortas. Nesse caso, as bactérias começam a sair, podendo multiplicar-se descontroladamente. Quando isso acontece, nossa pele é danificada
e passa a ser permitida a entrada de bactérias mais nocivas em nosso corpo. Dessa forma, abrem-se feridas na nossa pele, permitindo a entrada de micro-organismos indesejados. Quando nós começamos a cheirar mal, pode ser que muitas bactérias e restos de pele tenham se acumulado. Assim, devemos tomar banho não apenas para ficar cheirosos, mas principalmente por questões de saúde. Cuidar da higiene bucal. A higiene bucal é a melhor forma de prevenção de cáries, inflamação nas gengivas, mau hálito e outros problemas. As gengivas saudáveis são rosas e firmes. Para que se possa atingir um estado de saúde bucal adequado, a escovação dos dentes deve ser frequentemente e cuidadosa. A higiene e a segurança no trabalho são duas atividades intimamente relacionadas. Ambas têm como objetivo proporcionar condições de trabalho capazes de manter os trabalhadores com um bom nível de saúde. Estamos chegando ao final do nosso módulo. Muitas coisas interessantes estudamos até aqui, não é mesmo? E agora nós vamos ver o nosso último conteúdo, que o tema é você, sua escola, a higiene e o meio ambiente. Vamos lá? Como você já deve ter percebido, a principal importância de se trabalhar na escola com os temas meio ambiente e higiene é buscar a formação de cidadãos conscientes. As pessoas devem estar aptas a parar, decidir e atuar a realidade social em que se encontra. Acontece que essa realidade não pode ser separada da questão ambiental, tanto que atualmente devemos utilizar a expressão realidade socioambiental, porque nós estudamos esses temas de meio ambiente. Ficamos 4 módulos estudando sobre higiene, é justamente para buscar essa formação do consciente do cidadão, para que o cidadão atue de modo comprometido com o bem-estar de cada um e da sociedade. Deve considerar os aspectos socioambientais e globais. Para tanto, além de informações e conceitos, é necessário que a escola esteja preparada para trabalhar com atitude, com formação de valores, com ensino e aprendizagem de habilidades e procedimentos. A escola deve ser um espaço construído de tal modo que reflita o respeito pela natureza. A escola tem uma responsabilidade muito grande. Você deve estar se perguntando, mas eu sou um funcionário de escola, um técnico de infraestrutura escolar. Mas lembra que você é também um educador? E como educador, você também tem que ter essa visão. Tem que internalizar. É preciso internalizar isso. Essa formação do que a escola busca. Qual é a responsabilidade da escola nesse papel? Formação de cidadão. Você, enquanto profissional, enquanto educador do meio ambiente, técnico em infraestrutura escolar, pode colaborar com a escola para a formação de cidadãos conscientes. Na prática escolar diária, os comportamentos adequados devem incluir a preocupação com uma solidariedade global. Não podemos mais pensar que os problemas ambientais atuais sejam só responsabilidade exclusiva dos governos e dos cientistas. Não podemos desconhecer ou desconsiderar o fato de que a sociedade é responsável pelo processo como um todo. Embora muitas vezes abordem o assunto de forma superficial ou equivocada. A televisão, o rádio, os jornais e as revistas vêm tratando de questões relacionadas ao meio ambiente com mais frequência. Pena que os mesmos meios de comunicação trazem como referência valores que estimulam o consumismo, o desperdício e a irresponsabilidade com as gerações futuras. Por isso mesmo, a escola deve trabalhar no sentido de desenvolver uma postura crítica diante da realidade de informações e valores veiculados pela mídia e daqueles trazidos de casa,
Para tanto, não apenas o professor precisa conhecer o assunto, toda a comunidade escolar precisa buscar mais informações sobre os temas atuais, que envolvem as questões socioambientais. Mas você deve se lembrar que os problemas ambientais estão presentes também nas ruas, no seu bairro, na sua cidade. Vocês acham que é de responsabilidade só do professor? Quem está dentro de uma sala de aula, que está diariamente com o aluno, discutindo, trabalhando, desenvolvendo esses temas sobre o meio ambiente? Nós estamos vendo aqui que essa responsabilidade não é só do professor, não. Essa é uma responsabilidade de toda a comunidade escolar. E quem é a comunidade escolar? Você é a comunidade escolar. O seu colega de trabalho na secretaria é a comunidade escolar. Quem trabalha na cantina, com os multimeios, é também a comunidade escolar. Os alunos, os pais, todos nós somos uma comunidade escolar. A legislação ambientalista, vigor no Brasil, permite que muitas decisões possam ser tomadas localmente quando dizem respeito ao município, especialmente à área urbana. Com isso, a escola, como instituição, deve conhecer os limites definidos pela prefeitura para a área urbana. Isso vale para as restrições e as regras que devem ser obedecidas em cada parte do município, especialmente na comunidade com a qual interagem diretamente. Isso certamente proporcionará a oportunidade de se trabalhar a participação e a cidadania com toda a comunidade escolar, como exercício de valores em tomadas de decisão individuais, coletivas e institucionais. No Brasil, há várias leis estabelecendo áreas de proteção ambiental, as APAs, que são espaços do território brasileiro, definidos e delimitados pelo poder público. O poder público engloba a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É fundamental a sociedade impor regras ao crescimento, assumindo o dever de se preocupar com as outras pessoas e outras formas de vida, agora e no futuro. O desenvolvimento deve ser tal que garanta a proteção da estrutura, das funções e das diversidades dos sistemas naturais dos quais dependemos para a nossa sobrevivência. Precisamos diminuir progressivamente, mas com uma firmeza, o uso de recursos não renováveis. São recursos como os minérios, o petróleo, gás e carvão, minerais. Trabalhar a questão ambiental, portanto, abrange toda a complexidade da ação humana. Ela é um tema transversal, ou seja, interdisciplinar. Isso não significa dizer que todo mundo deve saber de tudo, mas quer dizer que professores e funcionários deverão se dispor a aprender sobre o assunto. E mais do que isso, transmitir aos estudantes e seus familiares a noção de que o processo de construção de uma sociedade mais justa e ambientalista equilibrada é de responsabilidade de todos e dever do ser constante. Prezados cursistas, nosso momento juntos está se encerrando, mas preciso dizer a vocês que procurem os tutores, leiam com carinho os textos postados na sala virtual, resolvam os pratiques, leiam o nosso caderno didático, façam cada um o seu memorial e não se esqueçam da PPS, Prática Profissional Supervisionado. Leiam também outros livros e outros materiais por conta de vocês. Enfim, se informem, busquem o conhecimento que você só tem a ganhar. Estarei à disposição de todos vocês. Espero ter contribuído e ter levado o aprendizado, porque eu aprendi muito com essa disciplina, Meio Ambiente, Sociedade, Higiene e Educação. Um grande abraço.